Vamos abrir as nossas Bíblias. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 31 ao verso 35. Marcos, capítulo 8, verso 31 ao verso 35. Uma passagem bem conhecida dos irmãos, creio, mas que nunca deixou de ser antiga, nunca deixou de estar sempre em voga, sempre em moda, porque é algo que nos convida a um relacionamento saudável com Deus. É algo que nos impulsiona a um relacionamento de qualidade com Deus. Como lemos os textos durante o nosso culto, essa experiência de Jesus para com seus discípulos e com a multidão nos leva a entender ou compreender as coisas de Deus como primazia, como prioridade, como necessidade urgente de realizarmos a sua obra. E essa experiência de Jesus, ela continua ecoando em nossos corações até nos dias de hoje. Marcos capítulo 8, verso 31 ao verso 35. Vou ler aqui na Nova Versão Internacional e os irmãos vão poder acompanhar em suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor. Então ele, Jesus, começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. E Deus abençoe a sua palavra lida em nossos corações. Só conhecendo um pouco do contexto em que essas palavras de Jesus são proferidas, Jesus começa a conversar com os seus discípulos a respeito da sua trajetória, daquilo que estava por vir. E é interessante quando eu encontro lá em João capítulo 11, quando Jesus manifesta o desejo de ir até Betânia, quando toma conhecimento que Lázaro estava doente, e comunica isso aos seus discípulos que estaria indo a Betânia. E aí Tomé começa a questioná-lo a respeito dele voltar ali para Betânia, porque ele corria risco de ser morto. E aí, olha, nós vamos voltar para Betânia, nós vamos descer, e isso vai causar algum dano, vai causar alguma expectativa, isso pode correr um risco. E aí Jesus começa a mostrar aos seus discípulos que ali, aquele propósito estava nos planos de Deus. Mas é interessante como essa palavra de Jesus, de que o Filho de Deus estaria sendo entregue, estaria sendo morto, incomoda o coração de Pedro, e Pedro o retira a parte e o repreende, quanto àquilo que ele acabara de anunciar, que o Filho do Homem estava sendo dirigindo a Jerusalém para ali ser condenado à morte e ali ser entregue à morte. E é interessante que nessa troca de diálogos entre Jesus e os discípulos e Pedro e a multidão, Jesus se volta aos discípulos e publicamente repreende a Pedro, identificando aquela sugestão de Pedro, como sendo uma ação, um desejo de Satanás. Mas logo em seguida, Jesus se volta para a multidão e para os discípulos e apresenta as condições para aqueles que desejavam segui-lo. É tão bom, irmãos, vocês entender que evangelho não é brincadeira, que não se faz de qualquer jeito, de qualquer maneira. O irmão Erivaldo pregou com muita propriedade no último domingo a respeito do homem que pensou consigo mesmo em tesourar e viver uma vida abastada, uma vida sossegada. Mas evangelho é renunciar, é abrir mão daquilo que me é mais caro. É interessante como Jesus já estava preparando os seus discípulos para aquilo que já aqui estava por vir. Lá em Mateus, falando exatamente dessa experiência, no momento que antecede a esse fato, no capítulo 16 de Mateus, verso 21, e aí Mateus relata assim, desde aquele momento, ou seja, desde aquele momento, Jesus já começou a explicar aos seus discípulos daquilo que estava por vir, daquilo que estava por acontecer, que ele desceria para Jerusalém e sofreria todas essas coisas. Ou seja, a partir daquele momento, os discípulos já estavam sendo preparados para aquilo que estava por vir a respeito da vida de Jesus, ainda que eles não entendessem.
E aí a gente começa a destrinchar, a esmiuçar aquilo que é o cristianismo para nós, aquilo que é o discipulado. A advertência de Pedro a Jesus soa para nós como um evangelho sem cruz, sem renúncia, sem abrir mão daquilo que me é caro. Um evangelho sem cruz, um cristianismo sem cruz, é como uma lei sem a graça. É apenas marcado pela punição, pelo castigo. Irmãos, é tão bom entender que nos planos de Deus para nós, a cruz fazia parte do final da vida de Jesus. A cruz estava inserida na missão que foi-lhe concedida pelo Pai. É interessante como Marcos, ele destaca com muita minúcia, então Pedro chamando-o à parte, ou seja, tirou Jesus da multidão e começou a repreendê-lo. Encontrei um comentarista bíblico chamado Moussi. Ele diz assim, a repreensão de Pedro significa, Deus te perdoe por dizer uma coisa tão errada e chocante. Ou seja, a repreensão de Pedro levou-o a entender que aquele momento era um momento de insanidade de Jesus. E aí esse comentarista bíblico, Moussi, ele diz assim, que Pedro estava quase que afirmando, Deus te perdoe por dizer uma coisa tão errada e chocante. Pois na perspectiva de Pedro, o Messias e sofrimento eram duas realidades irreconciliáveis. A religião humanista que subtrai a cruz é de inspiração satânica. Evangelho sem cruz é um evangelho sem renúncia, sem abrir mão daquilo que me é caro, daquilo que me é penoso, daquilo que... Nos versos anteriores, os irmãos acompanharem em suas Bíblias, nos versos que antecedem essa experiência de Jesus, Jesus tinha elogiado Pedro pela resposta que ele havia dado a respeito do questionamento que Jesus fizera. De quem a multidão, de quem o povo, de quem aqueles que estavam à sua volta entendiam que era Jesus. E alguns diziam que era João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Até que Jesus pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde a Pedro, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado pela carne e pelo sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Se depois de um elogio desse, Pedro se contradiz e começa a interferir nas coisas de Deus. Uma resposta dura para uma tentação declarada. Aquilo não era ação de Pedro, mas o desejo de Satanás para que Jesus virasse as costas para a cruz. Os irmãos lembram muito bem na tentação de Jesus, quando por 3 vezes Jesus foi tentado por Satanás. A cruz de Cristo, a cruz reservada para Cristo, não era o desejo de Satanás, porque através da cruz ele nos concedeu, nos outorgou o perdão dos nossos pecados. E é interessante que naquele momento, Pedro foi identificado como ação ou como agente de Satanás. Jesus diz, para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Por isso, a primeira coisa que a gente precisa aprender com relação à cruz é que a cruz, ou que cruz não é sinal de derrota e de fim, mas de vitória sobre a morte e começo de uma nova vida. É tão bom, irmãos, entender que a cruz que estava reservada por Jesus, apesar do entendimento corrente, do entendimento que existia na época, que era marcado por assassinos, por pessoas que haviam cometido crimes atrozes, Deus estava reservando a Jesus aquela morte sangrenta, humilhante. Interessante que encontrei um comentarista bíblico, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele comentando a respeito dessa experiência de Pedro. Ele diz assim, a penosa lição que Pedro e todos os apóstolos tinham de aprender agora era de que seguir a Jesus significava seguir a um Cristo crucificado. Mas a Cristo, portanto, seguir a Cristo, portanto, é estar preparado para sofrer na companhia de Cristo as indignidades que um condenado deve sofrer. Todos nós, ao abraçarmos o Evangelho, não fomos enganados, não fomos iludidos, que o Evangelho era ensinado. Pare de sofrer, aceite Jesus. Isso não é Evangelho da Bíblia. Isso é um Evangelho pregado por Jesus. Jesus diz aos discípulos, lá em João, capítulo 15, assim como o mundo me odiou, vai odiar vocês. Então, renúncia é algo que vai doer, que vai exigir de nós abnegação. Mas encontra uma segunda lição nessa experiência de Jesus.
naquilo que Jesus declara, não só a Pedro, não só aos discípulos, mas à multidão, é que o cristianismo começa com um convite pessoal. Jesus diz lá no versículo 34, Marcos 8, 34, na parte B, se alguém. Irmãos, a gente precisa entender esse Deus cordial. Apesar de ser soberano, um Deus poderoso, um Deus todo-poderoso, mas essa soberania de Deus não anula, não violenta, não impõe a sua vontade ao homem. Jesus estava dizendo, olha, se alguém, é algo voluntário, é um convite pessoal. Encontro com muita propriedade essa mesma palavra de um Deus cordial, de um Deus que convida e não impõe a ninguém o seguir a Jesus. Lá, João escrevendo à igreja em Laodiceia, no capítulo 3 de Apocalipse, verso 19, uma passagem bem conhecida dos irmãos, a Bíblia diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eu estou apenas batendo, eu estou apenas convidando, eu estou apenas convidando você para um relacionamento comigo. Não estou lhe impondo. É tão bom entender que apesar da soberania, da grandeza de Deus, Ele não nos impõe, não violenta a nossa vontade, não infringe o nosso desejo, para que nós possamos ser responsáveis pelas nossas decisões, para que não seja culpa de Deus a nossa negação. Mas muitos irmãos querem um evangelho marcado apenas por privilégios e bênçãos, mas não querem a cruz. Eu quero um Deus que é dono do ouro e da prata, mas não querem a cruz. Eu quero um Deus que possa me abençoar, mas que não possa me exigir ou exigir nada de mim, como obediência. Já disse aos irmãos que me surpreendo muito com a quantidade de caixinha de promessas. Na minha adolescência, nós tínhamos uma caixinha de promessa lá em casa. Aqui na minha casa não tem. Porque caixinha de promessa vende, mas caixinha de deveres não vende. Muitos querem os milagres, mas não querem a renúncia. Não querem abrir mão dos seus privilégios, das suas prioridades. Querem a prosperidade e a saúde, mas não querem arrependimento, renúncia, conversão. Querem o paraíso no céu, mas não se incomodam em perder os privilégios. Desculpe, querem o paraíso na terra, mas não se incomodam em perder os privilégios do céu. Querem viver uma vida do hoje e do agora. Amanhã é outro dia. Jesus já destacava, irmãos, as prioridades, necessidades e consequências em seguir. No texto que lemos, no nosso culto, Lucas capítulo 9, versos 57 a 62, mostra 3 condições apresentadas a Jesus quanto ao desejo de segui-lo. E aí 2 expressões diz, seguir-te-ei, mas... A primeira condição é, dependendo para onde o Senhor vá, eu vou lhe seguir. E aí Jesus diz, olha, as raposas do céu, a raposa tem seus ninhos, as aves do céu, as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem. Se você quer me seguir, você vai viver uma vida total dependência de mim. O outro vai atender às minhas prioridades. Olha, primeiro deixa aí, ali, meu pai morreu, eu vou precisar enterrá-lo. Não, deixa lá, os mortos entregam os seus próprios mortos. E o outro mostra exatamente a sua necessidade. Olha, deixa eu me despedir dos meus familiares. Ninguém nem está sabendo que eu estou seguindo. Não, vem. Ninguém que se dispõe a seguir a Jesus, que olha para trás, está apto para ser um seguidor dele. Aquele que olha para trás, pega no arado e olha para trás. Não está apto para um evangelho segundo a vontade de Deus. É lindo, irmãos, quando eu percebo claramente esse Jesus nos convidando um relacionamento pessoal, íntimo com ele. O Erisby, comentarista que eu gosto muito, ele diz assim, negar-se a si mesmo não significa negar coisas materiais, mas sim se entregar inteiramente a Cristo e compartilhar de sua humilhação e morte. Tomar a cruz não significa carregar todos ou ter problemas. Já vi muita gente dizer assim, olha pastor, sabe qual a minha cruz? É fulano. Não, ninguém é sua cruz. A cruz é aquilo que eu preciso carregar diariamente. E o Erisby termina, tomar a cruz significa identificar-se com Cristo em sua rejeição, vergonha, sofrimento e morte. Enquanto o apóstolo Paulo, com muita propriedade, falando isso lá em Filipenses capítulo 3, versos 7 a 9.
Ele fala com muita propriedade daquilo que é renúncia, daquilo que é bênção, daquilo que é peso, daquilo que é peso e daquilo que é privilégio. Em Filipenses 3, versos 7 a 9, Paulo diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Então, a primeira lição que a gente aprende nesse cristianismo, que é um convite pessoal. Venha, venha. Não é imposição, não é obrigação, não é barganha. Olha, se você vier, como a gente faz muitas vezes com a criança, olha, se você obedecer, se você for um bom menino, se você cumprir aquilo que eu estou mandando, não. É abrir mão daquilo que possa ser caro para nós. O que podemos aprender também é que cristianismo começa com um convite pessoal para uma relação pessoal. Jesus disse: se alguém quiser acompanhar-me, andar lado a lado com Cristo. Ser discípulo de Cristo não é ser um admirador, mas um seguidor. O mundo está cheio de admiradores, de fã-clubes, de ídolos, de referenciais. E é impressionante como esse Cristo nos convida a um relacionamento pessoal. Um relacionamento que exige renúncia da nossa parte, mas que exige compromisso de seguir as suas pisadas. E é lindo quando eu encontro mais uma vez o apóstolo Paulo escrevendo à igreja aos Filipenses, no capítulo 2, versos 5 a 8, um texto bem conhecido. Ele fala exatamente dessa condição de ser um seguidor que possa copiar, que possa se espelhar nas atitudes desse mestre. Paulo diz lá em Filipenses 2, de 5 a 8, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Vamos ter muito cuidado, irmãos, para que a declaração, para que o título de cristão não possa estar desatrelado de um compromisso pessoal com Cristo. Que ser cristão seja aquilo da moda. Por algum tempo atrás, por mais ou menos uns 10 anos atrás, caiu em moda aquela expressão gospel. Cantor gospel. Ah, vai ter um CD gospel. E essa expressão gospel caiu em moda. E daqui a pouco, todos aqueles artistas que cantavam as músicas seculares, alguns deles começaram a cantar músicas gospel. E a gente precisa ter muito cuidado com esse modismo do gospel. Para que a gente não seja iludido em pensar que evangelho é apenas aquela canção, é apenas aquele trejeito, é apenas aquele dizer Pai do Senhor, ou andar com a Bíblia debaixo do passo, ou fazer parte de uma comunidade evangélica. Precisamos ter muito cuidado para entender que seguir a Cristo não é seguir um pastor. Quantos seguidores você tem? Ah, eu tenho. Ah, meus seguidores são muitos. E muitas vezes as pessoas querem usar aquela expressão do Roberto Carlos, bem antiga, eu quero ter 1 milhão de amigos. As pessoas estão procurando muitas vezes seguir homens, seguir personalidades, esquecem de seguir o referencial de suas vidas. O discípulo segue as pegadas do seu mestre. O cristão segue as pegadas de Cristo. Assim como Cristo escolheu o caminho da cruz, o discípulo precisa escolher não o caminho do sucesso e da realização pessoal, mas o caminho do Calvário. Entender que essa relação com Cristo vai me levar a copiar, a estreitar os meus laços com Ele. Mas encontro um quarto ensinamento a respeito dessa experiência de Jesus. Cristianismo começa com um convite pessoal, passa por uma relação pessoal para uma renúncia radical. Jesus diz ainda, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Ser discípulo de Cristo é entronizar Deus em detrimento do eu. Há muito tempo atrás, quando jovem, li um livro, não sei se ainda está sendo editado, que tinha como título Em Seus Passos, o que faria Jesus? Se tornou até um filme. Em Seus Passos, o que faria Jesus?
Sempre essa pergunta deve existir entre nós. Se Jesus estivesse na minha condição agora, o que ele faria? Se eu tivesse que aceitar ou negar essa condição, o que Jesus faria em meu lugar? E é lindo quando eu consigo perceber claramente que Jesus começa a espalhar, através da sua vida, essa necessidade dessa renúncia, de abrir mão daquilo que é caro, daquilo que é precioso, mas que é necessário num relacionamento com Deus. Aprendo isso quando Jesus começa a selecionar, a escolher aqueles que passariam a ser os seus apóstolos, aqueles que passariam a ser os seus seguidores, aqueles que de alguma maneira estariam mais perto dele, aprendendo com ele, para que pudessem, depois da sua morte, darem continuidade ao Evangelho. Lá em Marcos capítulo 1, verso 16 a 18, fala exatamente dessa experiência dos discípulos, eles que eram pescadores, que estavam ali à beira do mar da Galileia. Marcos 1, verso 16 a 18, relata com muita propriedade exatamente essa condição em que esses homens se encontravam e a atitude que eles tomaram diante do convite de Jesus. O texto diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: siga-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Precisamos ter muito cuidado, irmãos, para que esse cristianismo pregado aí fora, um cristianismo que muitas vezes é um cristianismo do tudo posso, o cristianismo da moda, da igreja da moda, não possa tentar os nossos corações, não possa nos levar a uma distorção daquilo que realmente é o cristianismo. Negar-se a si mesmo não significa aniquilação total. Não vou mudar o eu, não vou ser uma pessoa diferente por fora, mas vou mudar internamente. É uma rendição total à vontade de Deus. Negar-se a si mesmo é fazer aquilo que Cristo faria, vivendo as minhas condições. Não é apenas trocar as vestes, mas trocar a mente e trocar as suas atitudes. É fazer exatamente aquilo que Deus faria, que Jesus faria, se estivesse no meu lugar. E é tão bom entender que essa palavra de Jesus continua sendo atual, continua sendo real para os nossos dias. Negar-se a si mesmo é o maior desafio que recai sobre cada um de nós. Os irmãos lembram com muita propriedade o texto que lemos sobre aquele jovem dito rico, quando precisou abrir mão daquilo que lhe era caro, daquilo que lhe era precioso. E a Bíblia diz que ele voltou as costas e perdeu aquilo que lhe era mais precioso. Perdeu o grande em função do pequeno. Perdeu o melhor em função do menor, daquilo que não tinha sentido. Mas encontra uma quinta lição. Cristianismo, ninguém se engane, é um convite para a morte, para morrer, para renunciar, para abandonar, para crucificar o eu. Jesus disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Lucas, quando fala dessa expressão de tome a sua cruz, ele diz: tome diariamente a sua cruz. É algo contínuo, é algo constante. Não é hoje colocar roupa de crente que eu vou à igreja e amanhã, depois do trabalho, na vizinhança, na família, aquilo ficar em desuso. Ou quem sabe colocar ali no guarda-roupa e amanhã, ou depois, de acordo com a conveniência, apanhar de volta e utilizar aquilo ali como uma vestimenta. Ser discípulo de Cristo é um ato de anulação. É o ato em que Jesus passa a ser o Senhor da minha vida. Volto mais uma vez meus olhos para Paulo, para o apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 2, versos 19 e 20. Ele fala exatamente o que é essa renúncia, é se tomar a cruz. Paulo escreve: pois por meio da lei eu vivi para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que coisa boa entender, irmãos. Que aquilo que Deus tinha de mais precioso para nos oferecer, para nos outorgar, era o seu próprio Filho. E ele nos outorgou, nos deu, nos concedeu, nos presenteou. Apesar de sermos imerecedores. E não temos direito a nada disso. Deus nos concedeu esse privilégio de termos um mestre, um Senhor, que deixou o exemplo para nós. Não só pregando, não só ensinando, mas mostrando como deve ser feito.
E aí chego na última passagem quanto ao cristianismo. Cristianismo é um convite para uma caminhada diária e dinâmica com Cristo. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É entender que Cristo precisa ser o dono, o Senhor. Que ele precisa ser um referencial para seguir. Eu sei que muitos artistas, muitas estrelas têm ditado a moda. E muitos que se dizem cristãos têm seguido essa moda, ou esses modismos. Nós precisamos ter muito cuidado, irmãos. Como igreja de Jesus Cristo, não podemos nos prender a esses valores fugazes, que hoje tem, que hoje é, e que amanhã não tem mais sentido. Aquela roupa que era da moda, amanhã vai ficar dentro do guarda-roupa porque já não é mais moda. Quanto de nós? Vou dizer, talvez poucos, vou dizer quanto de nós, talvez eu possa estar me retrucando e dizendo quantos, não como eu digo a mim, talvez o irmão Arivaldo, não compraram um cavalo de aço, um sapato cavalo de aço, que era moda. E a gente andava todo faceiro com aquele cavalo de aço, com aquela calça boca larga, colocava uma nesga para ficar a boca larga, e aquilo ali era moda. E hoje? Onde estão os cavalos de aço? Onde estão os quichutes da vida? Quantos e quantos costumes e práticas do mundo entraram em desuso? Porque não estavam seguindo o mestre, estavam seguindo o homem, a vontade humana, o desejo humano. Mas vou me direcionando para o final. E aí encontro essa última passagem de Jesus. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, e pelo Evangelho, a salvará. Interessante que os irmãos já devem ter visto nas rodoviárias, nos aeroportos, um setor em que ali está escrito achados e perdidos. Muitos já devem ter visto isso. Aí eu fico me perguntando, será que essa expressão está certa? Achados e perdidos. Será que o correto não seria perdidos e achados? Porque ninguém vai achar nada que não perdeu. Só vai achar alguma coisa que perdeu. E eu fiquei imaginando exatamente esse trocadilho de palavras de Jesus quanto achar e perder. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. E é interessante que eu consigo perceber claramente esse contraste. Esses valores distorcidos e invertidos na vida do discípulo. Ganhar é perder. Mas perder é ganhar. O discípulo vive num mundo de ponta cabeça. Para ele, ser grande é ser servo de todos. Jesus ensina isso lá no capítulo 13 de João. Que assim como eu fiz, vocês devem fazer também. Mas e tiro algumas lições preciosas quanto a esse cristianismo que somos convidados a cada dia para seguir a Jesus. Primeira lição que eu posso aprender. Aquele que decide ser discípulo de Jesus precisa experimentar de uma renúncia dos prazeres dessa vida para receber a bem-aventuranças eternas. Hoje o mundo vive tomado pelo hedonismo. Hedonismo é oriundo de Edom, e Edom era um outro nome de Esaú. Os irmãos lembram da experiência de Esaú, que trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. E Edom passou a ser outro nome de Esaú. E quando se fala em hedonismo, é uma vida de prazer. É uma vida do hoje, do agora. Não vou preocupar com o amanhã, só ver o hoje. Vou aproveitar o hoje, não sei se eu estou aqui. E muitas vezes o mundo tem nos tentado a viver essa vida de prazeres imediatos. Situações muitas vezes que produzem adrenalina, esportes radicais. Quantas vezes tenho visto jovens vivenciando essa experiência assim, que produzem adrenalina, que produzem experiências maravilhosas. O cristianismo nos convida a caminhar na contramão do mundo. Perder é ganhar. É abrir mão daquilo que poderia ser algo prazeroso, algo imediato, algo que eu não posso abrir mão, para algo que eu possa declarar, Senhor, Tu és o dono da minha vida, toma a frente e faz a Tua vontade. A segunda lição que eu aprendo com relação a esse discipulado que somos convidados a perder para ganhar, é que essa renúncia nos convida a abrir mão daquilo que é caro. O irmão Erivaldo leu na sua pregação no domingo passado sobre aquele homem que parecia ser rico. Mas Deus disse, olha, coitado desse homem, que tem tudo, que é rico, mas é pobre para com Deus.
que tem tudo aquilo que poderia ser vantagem, celeiros fartos, cheios, uma vida abastada, mas não era rico para com Deus. Precisamos ter muito cuidado, irmãos, para que os prazeres deste mundo, para que aquilo que possa ser identificado como sendo vantagem, não possa seduzir os nossos corações. Precisamos entender que perder é ganhar, é andar na contramão do mundo. Enquanto uma terceira e última, a experiência de Paulo, lá no capítulo 4, quando ele fala em 1 Coríntios, capítulo 4, sobre essa condição do ver e não ver. Nós vivemos num mundo de Tomé. Só acredito se eu ver. Se eu acredito se eu ver. Se eu tocar, se eu colocar a minha mão do seu lado. E muitas vezes nós queremos hoje o que eu veja, em função daquilo que eu não possa ver. Porque se pode ser ver somente pela fé. Paulo fala com muita propriedade sobre essa condição que o mundo vive hoje. Do aqui e do agora. Mas perde aquilo que está por vir. Porque não vê. Porque não consegue contemplar e apenas está sendo pregado de maneira que se crê pela fé. De maneira que se crê pela certeza de que aquele que prometeu é fiel. E o mundo muitas vezes não quer isso. Quer uma vida marcada pelo hoje, pelo agora. E eu estava fazendo essa reflexão e encontrei aqui nas minhas anotações uma ilustração muito interessante que diz que tem tudo a ver com relação a esse convite para perder, para ganhar. Quando se ganha, se perde. Mas quando se perde, se ganha. E só o cristão é que pode entender esse trocadilho de palavras, onde somos convidados a cada dia a perder, a abrir mão da minha vontade, do meu querer, daquilo que possa parecer algo vantajoso, em função de um ideal maior, daquilo que Deus tem prometido para cada um de nós. Encontrei uma ilustração muito interessante, que falou muito ao meu coração, e eu queria compartilhar com os irmãos. O título da ilustração é O Idiota e a Moeda. Preste os irmãos atenção quanto a essa ilustração. Conta-se que numa cidade do interior, um grupo de pessoas se divertia com um idiota da aldeia, um pobre coitado de pouca inteligência. Vivia de pequenos biscaites e esmolas. Diariamente, ele chamava o idiota ao bar, onde se reuniam e ofereciam a ele a escolha entre duas moedas. Uma grande, de 400 réis, e uma outra menor, de 2.000 réis. Ele sempre escolhia a menor e menos valiosa, o que era motivo de risos para todos. Certo dia, um dos membros do grupo, incomodado com aquela condição, chamou o idiota e lhe perguntou se ele ainda não havia percebido que a moeda maior valia menos. Para surpresa do idiota, ele respondeu: eu sei. Ela vale 5 vezes menos. Mas no dia que eu escolher a outra, a brincadeira acaba. E eu não vou mais ganhar a minha moeda. E a gente pode tirar, irmãos, algumas conclusões dessa história. Nem sempre aquele que parece ser o idiota, aquele que perdeu, é o idiota. E nem sempre aquele que parece ser o beneficiado, aquele que se faz de vantajoso ou de privilegiado, é exatamente aqueles que vão poder receber a recompensa. Precisamos ter muito cuidado, para que a gente não possa ser tido como idiotas, mas que a vida seja marcada exatamente por essa abrir mão daquilo que me é caro. Perdão dizer, que eu possa ser, ainda que eu venha me ser identificado como idiota, que abriu mão de alguma coisa preciosa, privilegiada, algo que possa ser identificado como algo estranho, um ET, mas que eu possa escolher a melhor coisa, perder para ganhar. E essa palavra de Jesus continua ecoando em nossos ouvidos. Continua ecoando em nossos ouvidos. Precisamos ter muito cuidado para que ao ganhar não venhamos a perder, mas que possamos perder, abrir mão do eu, do tolo, do idiota, em prol de um ideal maior, de ganhar a vida eterna. Que o bom Deus nos abençoe. Que o bom Deus cada vez mais nos faça homens e mulheres segundo o coração de Deus, sábios, ainda que sejam identificados como idiotas, mas fazendo e cumprindo somente a vontade do Pai, a vontade de Deus nas nossas vidas. Que assim seja, que possamos viver esse evangelho, contrário a tudo aquilo que o mundo parece ser vantagem, mas que para nós é privilégio. Não fazer nada obrigado, forçado, mas fazer com prazer, porque estamos fazendo a um Deus que é fiel e cumpre em nós as suas promessas. Vamos orar?
Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Primeiramente, pela salvação que nos outorgaste. Não somos merecedores, não temos privilégio, não temos virtudes alguma que possa nos garantir esse privilégio de sermos salvos por Ti. Obrigado, Senhor, pela existência dos meus irmãos, que têm sido companheiros, amigos, que têm sido comigo, Senhor, teus seguidores, que têm carregado comigo essa cruz diária, não uma cruz de alguém, não uma cruz de alguma situação, mas a cruz do compromisso, do discipulado, de nos espelhar no exemplo de Jesus, o nosso mestre, e vivermos a cada dia, Senhor, perdendo aos olhos do mundo, para que possamos ganhar aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Que a alegria desse mundo passageira, fugaz, que tem um preço, possa ser esquecida, abandonada, rejeitada por nós. E possamos viver um evangelho marcado pela renúncia, pelo desejo apenas de cumprir e obedecer à tua vontade. Guarda a nossa noite, visita aqueles que não... Onde estiverem, possam sendo agraciados pelo Senhor e suas famílias também, Senhor. Perdoa os nossos pecados, dirige as nossas vidas. É isso que te pedimos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém.